Meus amigos, eu estou no Oeste, ao lado do Mão Santa. Todo mundo ouve falar em um cirurgião chamado Dr. Trajano. Essa criatura, para vocês da nova geração que não sabia, esse Dr. Trajano que está aqui, já foi vice-prefeito de Barra. Que maravilha! Mais popularmente conhecido pelo nosso bonitão, 5 vezes deputado federal e ex-vice-governador da Bahia, João Leão, como Mão Santa. Trajano Leão fala tanto em você, mas tanto em você, que se eu não pegasse o testemunho seu, eu com certeza que ele ia ficar muito chateado. O que é que você tem a dizer sobre o bonitão? Fala, Trajano! Batatinha, prazer em te conhecer. É uma satisfação estar participando desse documentário que vocês estão fazendo. Essa equipe que anda com o Leão, que comunga com o Leão há muitos anos. Aqui a gente tem esse entendimento, essa aproximação, essa amizade, essa relação de carinho, de amor. E Leão, para nós aqui da Barra, é um divisor da história, um divisor de águas, como a gente chama. Porque Leão não é sendo saudosista, porém, a Barra de 1994 para cá, de quando o Leão foi votado pela primeira vez, é outra história, é outra cidade, é uma outra dinâmica. E como diz ele, são outros sonhos, né? São outros sonhos. Então, tudo começou por um trabalho social, nem digo político, um trabalho social. Porque quando você pega um município como a Barra, que é o 4º maior município do estado da Bahia, em extensão, e você pega um local que as estradas eram de areia, aonde a gente tinha que nosso meio de transporte era o jipe. E Leão, visionariamente, ele chegou, conseguiu, através do Ministério da Saúde na época, né, trazer um programa aonde ele tirava essas famílias do isolamento. Então construiu estradas, as estradas ele construiu as casas, foram mais de 1.500 casas na zona rural, nos brejos, não era conjunto habitacional, era deixando a própria pessoa na sua propriedade, no seu habitat. A única ressalva que ele fazia: tira essa casa de taipa, porque era onde nosso município também tinha uma alta infestação de barbeiro. Então, toda a nossa relação com o Leão começou em 94, quando ele se elegeu pela primeira vez. E isso foi se tornando, cada dia que passou, ele foi se tornando não só o político em Barra, ele passou a ser o nosso amigo, passou a ser a nossa voz, aonde a gente não conseguia que nossa voz chegasse. E é por isso que, ao longo dos anos, nessa época que Cacá ainda era adolescente, né? Cacá era adolescente, e daí veio a questão também de Cacá Leão dentro da política e nossa aproximação com o município. E Leão é isso, Leão é uma pessoa que traz pra gente alegria, traz sonho, Leão traz desenvolvimento, Leão traz prosperidade. Então, muitas coisas, eu acho que vocês aqui já devem ter conversado ao longo desse documentário, não só comigo e nem só na Barra, mas no oeste da Bahia. Por isso que nós brincávamos, até dizer assim, Leão é o governador do oeste da Bahia. É porque em cada lugar que você passa aqui, tem uma história. E na Barra é assim. Começou com a questão das casas, das estradas, mas cada uma coisa puxa a outra. Então, se tem estrada e tem casa, precisava ter escola. Então, lá veio a escola, uma das escolas que na época era uma escola modelo dentro de tudo era assim pensado, né? A parte de lazer, então fez uma quadra coberta, precisava o quê? Conforto para os professores, fez a casa dos professores ficar, porque a dificuldade era tão grande para esses professores chegarem que os professores precisavam morar lá. E assim a coisa foi se desenvolvendo. Então ficou só nisso? Não.
Se nós temos hoje a implantação de uma unidade da UFOB, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barra, foi graças a Leão. Lógico que com todos os outros parceiros, pessoas políticas e tudo, mas era ele que levava, como a gente diz, essa candeia, levava essa ideia, esse sonho na frente. E por último, você vê, e foi tanta coisa, nós temos uma aptidão na nossa região por fruta. O que é que Leão fez? Vamos pegar a própria fruta que é nativa, vamos botar esse povo para poder plantar, além do que já tem lá que já é nativo. Aí Leão traz gente da Embrapa, traz pessoas da Univasf, de Petrolina, e assim ele começava a capitanear pessoas de todo tipo de gente, pessoas que produzem, que têm uma outra visão de vida, outra visão de mundo, e ele começou a trazer isso para nós. E assim foi mudando a nossa vida. E por último, nós, como é sabido, nós éramos uma das únicas cidades ainda do interior e que atravessávamos o Rio São Francisco com um batelão, com uma balsa. E aí Leão conseguiu trazer a ponte, que nos tirou do isolamento geográfico, que já tinha nos tirado de outro isolamento, que era do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento. Então hoje nós temos uma ponte, nós tínhamos uma dificuldade até quando a gente precisava até transferir um paciente num caso aqui de saúde, né? E assim, se for falar na saúde, você tem uma ideia, aqui na saúde nós crescemos e muito. Nós somos um município de 56 mil habitantes e a parceria de Leão dentro do governo do estado, aí nos facultou a gente crescer mais ainda. Hoje nós temos 2 hospitais, nós temos hoje aqui UTI funcionando graças a essa ajuda dele, tomografia funcionando. Para a nossa realidade, muitas vezes para uma realidade de municípios maiores, isso não quer dizer nada, é o normal. Mas para a gente, nós estamos aqui no canto da Bahia. Nós estamos aqui a 680, 700 quilômetros de Salvador. Nós estamos mais próximo hoje daqui da divisa do Piauí, que fica a 70 quilômetros, do que da nossa capital do estado. Então, quando a gente tem um amigo que zela de nós, que cuida de nós e que leva as nossas necessidades e transforma nossas necessidades em soluções, né? A gente é muito grato. A relação hoje que o povo da Barra nós temos com o Leão não é a relação do político Leão, é a relação do amigo, que por sinal é político, do político que é deputado, que já foi vice-governador, né? Então tem coisas assim que mora no nosso coração, mora na nossa memória, e a história tem uma coisa boa, ela não se apaga. Você pode ter outras pessoas que vão contar outra história, mas toda a trajetória de vida do povo da Barra com Leão não se apaga. E é essa satisfação que nós temos com a pessoa de Leão, com a figura de Leão, com todos que Leão aqui. Olha, tem pessoas assim que do cenário nacional que nós jamais imaginaríamos que pudesse um dia ver a Barra. Mas veio, como hoje tem o agronegócio, né? Tem pessoas que veio do exterior e hoje são investidores em Barra. Tem pessoas que veio de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que veio para aqui e se estabeleceu. Será que era só Petrolina que podia plantar uva? Não, nós plantamos uva de boa qualidade, mas para isso precisou de pessoas que acreditassem nesse sonho de João Leão. E acreditaram. Né? Então não é só a uva, é tanta coisa que a gente tem aqui hoje, empresários que hoje nós exportamos daqui uma melancia que sai daqui para o Japão, é produzida aqui dentro desse cenário. Nós estamos plantando aqui hoje cacau, nós estamos hoje aqui com fazenda com confinamentos de gado que a gente jamais
imaginava. Foi necessário para a gente? É necessário, porque o nosso povo aqui só criava o boi à solta. Porque nossas áreas aqui são muito extensas. E outra coisa, Leão trouxe de tudo um pouquinho. Se foi para o beradeiro, para o pescador, trouxe aqui pessoas, instalou aqui, até estação para filetar o peixe, para aproveitar o couro do peixe. Se é para o brejeiro, para o nosso produtor de cachaça, que nós temos aqui quase 1.300 produtores cadastrados. Então o Leão trouxe o que tem de novo. Batatinha, Rosa já anda conosco aqui há muitos anos, Batatinha. E tem uma das histórias aqui, essa do político, né, Leão? E as campanhas aqui, porque ele sempre anda uma extensão imensa da zona rural conosco. E tinha uma campanha dele em 2014, era ele e Rui Costa, e terminando já o período de campanha eleitoral, e ele veio aqui na Barra. E nós saímos com ele aí passeando. Aí chegamos num povoado, e nesse povoado já estava escuro, e disseram assim: não, mas não pode fazer nada com o Leão, não pode ter som, não pode ter comício. Aí alguém disse: não, vamos levar Leão para a igreja. Que povoado foi esse? Foi no povoado aqui no Brejo do Saco. Brejo do Saco. Aí vamos com o Leão para a igreja. Chegamos lá, aí pega um tamborete, bota Leão em cima desse tamborete, porque era muita gente, também não cabia, e abre as portas da igreja, abre janela e tudo. Bota Leão em cima do tamborete. E aí estava Leão em cima do tamborete, ele com medo dele cair do tamborete, ele segurando esse tamborete. E todo mundo aí pediram 1 minuto de silêncio, porque não tem microfone, não pode ter nada. Aí ele chegou, olhou para todo mundo e disse: um pouco de silêncio, por favor. Aí aquele silêncio se abateu sobre o ambiente, e ele disse: apague a luz. Aí apagou a luz. E ficou todo mundo ali sem saber o que ia acontecer. Apaga a luz, não tem som. Daí a pouco, Leão: acenda a luz. Aí quando acendeu a luz, Leão disse: era assim que vocês viviam. E é assim que vocês vivem hoje. Cuidem de mim, que eu vou continuar cuidando de vocês. Mas foi uma loucura, e grito, e choro, e lá vai aquela loucura, e saem pulando, cantando dessa igreja. Resultado: nessas urnas, tem 5 urnas aqui, que Leão não houve um adversário que tivesse, ele teve a totalidade de voto. Então são coisas assim da política que muitas vezes a gente precisa relembrar, né? A história precisa ser relembrada, porque isso também é uma demonstração de carinho, de amor ao político. E de criatividade. Assim como vocês estão aí com os olhos lacrimejados, eu também estou. É impressionante, olha a inteligência do cabra, velho. Apaga a luz. Apagou-se a luz. Todo mundo calado, em grande entupida, com certeza não tinha nem botar ninguém, ainda tinha um bocado lá de fora. E todo mundo, como ele disse, imaginando o que será que vai acontecer. E ele dizendo: não vai falar 10 minutos? Será que o governador vai falar 1 hora? Em cima do tamborete, o Leão fez: acenda a luz! Bonitão. Acender a luz. Ele só fez dizer o seguinte: duas frases. Era assim que vocês viviam, nas trevas. E é assim que vocês estão vivendo hoje, na luz. Cuidem de mim, porque eu vou continuar sempre cuidando de você. Tá aí, Leão. Fala alguma coisa para Trajano que tá contando a sua história. Doutor Trajano, meu mão santa, uma figura maravilhosa, um dos melhores médicos do mundo, que fazia tudo sem anestesia, sem nada. Tem uma história que conta que chegou uma senhora com um problema na cabeça, um tumor no cérebro, e Trajano escutou ela e vai, disse: essa mulher vai morrer. E lá
botou ela na maca, levou para a sala de cirurgia e lá ele abriu a cabeça dela, tirou o tumor todo, fez tudo, e a mulher hoje está lá santa e conversando com o Trajano, e conversando comigo, e conversando com todo mundo. Então isso é Dr. Trajano, essa figura maravilhosa que tem o Hospital Santa Rita, na Barra tem 2 hospitais, e eu procurei equipar os 2 hospitais. Quando eu cheguei na Barra como deputado federal, um dos hospitais estava caído, estava lá no chão. Restauramos ele todo e botamos o hospital para funcionar e está funcionando muito bem. E doutor Trajano no Santa Rita, cuidando do Santa Rita. Então, para mim, a Barra é uma coisa maravilhosa e para mim eu tenho amigos maravilhosos como o doutor Trajano.